Pegue sua Bíblia, nós estamos numa série de mensagens e hoje o segundo dia da série da carta à igreja da Ásia, a carta para a igreja de Sardes. Apocalipse capítulo número 3, verso número 1. Pegue sua Bíblia, pegue papel, caneta, para que você possa escrever, bem como também você possa se identificar. Louvar a Deus pela vida de Yasmin, que está nos visitando hoje, que é ali de Poá, Assembleia de Deus. Deus abençoe a Yasmin, sinta-se bem. Como nós vamos saudar a Yasmin? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Apocalipse capítulo número 3, verso de número 1. Nós iniciamos a semana passada, a primeira parte do versículo, e hoje tentaremos aí na segunda parte, e também o versículo número 2, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de quem vives e está morto. Olha aqui para mim, para que eu possa recapitular um pouco e você possa se ambientar no texto. Deus, através do apóstolo João, ele traz as revelações para as 7 igrejas da Ásia. Igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Para cada uma das igrejas, ele manda uma carta trazendo ou fazendo um diagnóstico desta igreja, dizendo as coisas boas, das coisas que precisam ser melhoradas, das coisas ruins que aquelas igrejas estavam praticando. E cada uma delas tinha uma peculiaridade. Mas trazendo para os dias de hoje, dia 9 de abril de 2026, hoje é culto de ensinamento, muitas pessoas podem dizer, mas eu não tenho nada a ver com esta igreja ou com estas cartas, que foi escrita lá para essas igrejas da Ásia. Hoje nem existe a cidade de Sardes, hoje é lá na Turquia, estão em ruínas. Mas a igreja somos nós. Nós viemos ao templo, aqui é o templo, mas a igreja sou eu, a igreja é o irmão Santiago, Vicente, João. Nós somos a igreja. E essa carta é tão atual como quando fora escrito para a igreja da Ásia. E o que o apóstolo São João escreve? Primeiro, nós lemos aqui na semana passada, só para recapitular, ele escreve ao anjo da igreja, ou aquele que tem autoridade sobre a igreja, o pastor da igreja. 2, e ele diz assim: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. E quais são os 7 Espíritos? Espírito do Senhor, sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento e o temor do Senhor. Que nós falamos na semana passada, um por um destes. E aí ele continua escrevendo e ele diz assim: o que tem as 7 estrelas. Coloque lá no slide para que os irmãos possam acompanhar. Ele escreve para o anjo da igreja, aquele que tem autoridade. E aí ele diz: eu escrevo, pois eu sou este que tem os 7 Espíritos de Deus. No entanto, o que tem as 7 estrelas. E onde que está escrito isso? Próximo slide, por favor. Apocalipse capítulo número 1, verso de número 20, que diz assim, 19 e 20. Escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas, que vistes na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Ou seja, ele escreve e ele diz assim: eu escrevo a vocês as 7 estrelas. E o que é essas 7 estrelas? Para 7 igrejas.
E quais são essas 7 igrejas? As igrejas da Ásia. Igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Laodiceia, Filadélfia, é a igreja de Tiatira. Quando ele se revela dizendo: eu estou escrevendo para cada uma das igrejas para que elas possam entender que eu estou observando e eu estou querendo me conectar o tempo todo com elas. Porque ele escreve a essas 7 igrejas? Porque cada uma dessas igrejas tem as suas peculiaridades e necessitam de um recálculo, ou necessitam de continuar na trajetória, ou necessitam de um avivamento. E hoje, essas 7 igrejas somos nós. Cada um de nós temos uma peculiaridade. Alguns estão mornos, outros estão frios, outros estão mortos, alguns outros estão na guerra, mas nós somos esta igreja que Deus em todo momento quer nos conectar e falar conosco. Esta noite nós estamos nesse segundo dia dessa série de mensagens, que é a série de mensagens da igreja de Sardes. E a palavra é: eu quero escrever para você, igreja. Eu quero falar com você, igreja. E o que Deus quer falar conosco? Que Ele se interessa por cada um de nós. Que Ele se interessa em ter um relacionamento conosco. Quando Ele escreve a essas igrejas, volta 2 slides para mim, por favor, Vanessa. Quando Ele escreve esta igreja, Ele nada mais está fazendo do que dizendo: eu quero ter um relacionamento com vocês. Olhem aqui para mim, todos vocês, obreiros, músicos, jovens, crianças, irmãos e irmãs. Deus é o maior interessado em querer se conectar com você. Aliás, Deus ele quer que em todo tempo você ande em espírito. Deus em todo tempo ele quer que você, quando você acordar, ele quer se conectar e andar com você. Quando você for para o trabalho, quando você entrar no trem, sair do trem, entrar no ônibus, entrar no serviço, Deus quer se conectar com você. Louvado seja Deus. E ele escreve a esta igreja, como hoje ele está escrevendo para cada um de nós, porque ele quer falar conosco. E aí, nesse mesmo versículo, no A, ele diz: eu sou os 7 espíritos. 2, eu sou aquelas 7 estrelas, eu quero falar com as 7 estrelas. 3, ou C, ele diz assim: eu conheço as tuas obras. João capítulo de número 3, é o 4º slide, não, Vanessa? João capítulo de número 3, verso número 19, 20 e 21, que diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio para o mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, porque para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas o que pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quando o apóstolo João recebe a revelação e Deus escreve a ele: eu conheço as tuas obras. E o que isso significa, conhecer as obras? Eu coloquei ali, é um ato, um efeito de uma ação sobre o ponto de vista moral e religioso. E nós lemos aqui em João 3 que tudo é revelado pela luz. Nós andamos no mundo, pastor Kleber, que muitas vezes tem pessoas que fazem coisas tão horrendas e faz nas escondidas. Mas ninguém consegue se esconder da luz. Nós estamos agora no período da noite, e andar na noite ou estar na noite é fácil, você consegue esconder, você consegue maquiar. Aliás,
muitos furtos, roubos, muitas pessoas que são de má índole praticam as coisas à noite, porque nas trevas não tem como ver, na luz, na escuridão não tem como ver. Mas a Bíblia diz, João 3, versículo de número 21, mas a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Ou seja, aquele que faz coisas boas, Deus vai fazer com que sejam manifestas. Mas aquele que pratica as coisas da escuridão, escondido, quando a luz chega, vai mostrar quem é ele. A terceira lição que nós aprendemos hoje nesse culto de ensino, quando Deus fala através do apóstolo João à igreja de Sardes, ele está escrevendo para nós hoje: cuidado que você faz na escuridão. Cuidado que você faz quando seu pai não está vendo, quando sua mãe não está vendo, quando o pastor não está vendo, quando teu marido não está vendo, quando a tua esposa não está vendo. Mas há um Deus que vê e diz: eu conheço as tuas obras. Mas isso nós não podemos só levar para o lado pejorativo e do ruim. Tem um lado bom, porque tem a luz. Tudo que você faz, a Bíblia diz no próprio João aqui 3:21, será manifesto. Tem muita gente? Claro que aqui eu não tenho esse problema, graças a Deus, mas as irmãs vêm, limpam a igreja com alegria. Aí tem gente que, eu já fui de igreja, que a irmã fala: pastor, eu limpei a igreja sozinha. Irmão, se você fez sozinho coisa boa, no momento certo, o próprio Deus vai te exaltar, porque é a luz, aquele que faz o bem, a própria luz vai manifestar sobre ele. Você quer que o seu nome ou que sua vida seja ventilada no mundo? Faça as coisas só, coisas boas escondidos, porque o próprio Deus vai fazer você viver o que você trabalhou no anonimato, vai colocar na popularidade. Aleluia! Não toque trombeta daquilo que você faz. Eu fico impressionado de gente que, viu, pregador, porque eu acabei de descer do monte. E aí vai para o monte e faz live. Estou aqui no monte, manda o seu... Irmão, ou ele vai no monte para orar ou para ficar vendo o WhatsApp. Porque manda seu nome. Ele tem que ler nome por nome. Ele fala, é porque eu estou de jejum. Não, irmão. O que nós fazemos de bem vai ser manifesto através da luz. Eu não preciso ficar falando. Eu não preciso ficar fazendo. Eu não preciso ficar me mostrando. Em nome de Jesus, as nossas maiores exaltações acontecem no anonimato. Veja Davi. Quando Davi vai ser honrado, ele conta a história dele. Olha, mas quem é você? Você é um pequenininho. Ele falou, não, mas eu já matei urso, já fiz um monte de coisa. E quando ele estava fazendo isso, ninguém viu ele. Mas na hora certa, a luz veio sobre a vida dele e exaltou ele. Sabe essa guerra que você está atravessando, está dizendo, estou sozinho? Deus está dizendo, fique em paz. Na hora certa, a luz vai ser manifesta. Glória a Deus. Sabe essas trevas que estão vindo sobre você e muitas vezes... então, tem gente que é maldoso, está na igreja e está fazendo mal. E fala aqui, e fofoca ali, e dá um negocinho aqui, e provoca ali. Irmão, fique em paz. Quando a luz ser manifesta na vida dele, todas as trevas vão ser mostradas. Deus, irmão, é igual quando eu era criança, empinava a pipa, não podia ter cerol, que era pecado também. Por que cerol era pecado? No seu tempo também era pecado ter cerol? Não podia cortar. Não podia cortar. Tinha que ser na linha lisa, irmão. Não podia cortar. E aí tinha dos grandes e dos pequenos. Não era o carretel dos grandes? Não era esse negócio grandão, não. Era dos grandes e do pequeno. Para quem não tinha pequeno, para quem não tinha dinheiro, era a linha Lipasa. Para quem tinha dinheiro, era a linha 10. Né? Não era isso aí? Linha Lipasa, irmão. Você puxava, acabou com a linha. Tudo tinha que jogar fora. A linha 10 não, era a linha.
Linha corrente? Linha corrente é linha 10, né? Não, a chilena é agora, irmão. Chilena, você para, irmão, você é velho. Você para de ser negócio, você é velho. Para com esse negócio de linha chilena, você é velho. Você nem cabelo tem, você é velho. Você atrapalhou minha mensagem, mano. Da linha... Mas eu lembro quando eu era criança, uns 5 meses atrás, que eu comprava linha, que se comprava a linha 10, não podia colocar cerol, não. Era pecado. Eu quero entender porque o palhaço era pecado, a linha era pecado, tanta coisa era pecado. E aí você ajudava a linha, mas chegava um momento que a linha acabava. Aí você tinha que puxar. O pipa, o calor, o vento forte, tinha que puxar. É hora de tomar o remédio. E aí você puxava, o pipa não queria vir, porque estava no vento, mas você ia puxando até chegar. No mundo é a mesma coisa, quando Deus coloca que eu conheço as suas obras. É que de vez em quando ele vai e deixa você falar, então vai dando linha. Aí você vai dizendo, tá vendo? Ninguém tá vendo, e ali o pipa tá indo. Mas chega uma hora que a linha acaba e Jeová fala assim, agora é hora de vir. E aí o pipa vai assim, ó, igual o peixe, viu? Pula pra cá, e pula de lá. Não sei se vocês são pescador, eu não vejo graça também nenhum em pescar. Tanta coisa pra fazer, não fica lá. Mas o peixe fica, vai ter que vir. E é isso que Deus está fazendo, está falando com a igreja de Sardes. Muitas coisas foi feitas nas trevas. Muita mentira, muito disse-me-disse. Mas só que é o seguinte, eu sei as tuas obras. E aqui eu quero que você olhe para mim, um minuto aqui. Quais têm sido as tuas obras? Quando ninguém está vendo. Porque aqui, irmão, aqui, tudo bonito, ó, paletó e gravata, tudo cara de santo, ó. Meu Deus, vamos tudo pro céu. E nós vamos mesmo. Mas, de vez em quando, tem umas obrinhas malignas. Não, eu só vou falar um pouquinho do irmão só para ficar no lugar da regência dela. Só para ficar no lugar de... Só para... Deus está dizendo, eu sei as tuas obras. Eu não sei você, mas na igreja, na vida, na nossa trajetória, tem gente que não prospera, você já viu? Tem gente que não vai para frente, você fala, meu Deus, aquele irmão faz 50 anos que é na mesma casa, a casa tudo arrebentada, daquele jeito, mesmo. Aí você não entende. São as obras. Porque as obras, muitas vezes, irmão, da pessoa, são obras com a língua, com maldade, com coisas erradas. E Deus diz, não vou prosperar, não vou fazer, não vou levantar. Eu entendi isso muito. Depois de um tempo, tem coisa, irmão, que é o próprio Deus que vai revelando. E eu aprendi uma coisa, que tem gente que está colhendo aquilo que plantou. E não mete a sua mão na colheita de ninguém. Já tentei muitas vezes colocar a mão e Deus fala, deixa que está colhendo. Você não sabe o que fez? E aí o próprio profeta, o próprio apóstolo sendo revelado por Deus diz, eu sei as tuas obras. Olha aqui para mim. Esta igreja somos nós hoje. A igreja de Sardes é a igreja Wesley, igreja Clélia, igreja Inácia, igreja Fabiana, igreja Cremilda, igreja João Otávio, igreja Elisângela, igreja Esther, igreja Solange, igreja Elisângela, igreja Maiara, igreja Yasmin, igreja Ronaldo MacGyver, igreja irmã Nalva. E ele está dizendo para você, igreja, eles amam
Daniel, Tamires, Stephanie, Heloísa, Gabriela, Elisa não, meu Deus, Rafaela, Dozor, Luiz Miguel. Conheço as tuas obras. Wesley, conheço as tuas obras. Isso é muito pesado. Porque, irmão, como eu disse, eu nasci na igreja, eu já vi de tudo na igreja, já vi gente dando cadeirada no outro, eu já vi briga dentro de igreja, eu já vi gente tentando matar o outro, eu já vi gente quebrar carro do outro. Porque dentro da igreja, irmão, tá cheio de gente que acha que é crente e não é. E aí diz Deus, conheço as tuas obras. Esta noite a carta é para nós. E a palavra está vindo para mim e para todos nós. Conheço as tuas obras. E qual que é a sua resposta? É, Deus, minhas obras estão tranquilas. Ou tem alguma coisa aí que precisa recalcular a rota? As obras continuam sendo traçada ou conectada àquilo que Deus quer. A santidade, a bondade, a luz. Nós precisamos orar para que as obras do adultério não venham a fazer parte da igreja. Que as obras da fornicação não venham a fazer parte da igreja. Que as obras dos vícios não venham fazer parte da igreja. Nós precisamos orar porque tem uma praga, um demônio chamado tigrinho, Bete, que está arrebentando com as famílias. E são obras que estão sendo praticadas de madrugada, à noite, quando ninguém está vendo, mas estão arrebentando. E aí você olha a pessoa, parece que está tudo normal, mas Deus no céu está dizendo, conheço as tuas obras. Esta noite, na igreja do Rancho Grande, o Espírito Santo de Deus está visitando o altar, os músicos, a igreja, os diáconos, dizendo, conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. E toda obra será manifesta na luz. E aí, o apóstolo João continua recebendo essa revelação. Nós estamos no versículo número 1. E aí algo interessante, próximo slide, porque a igreja de Sardes é uma igreja que está num lugar de muita riqueza. Nós estudamos aqui a semana passada. Em Sardes há bastante minas de ouro. Em Sardes há a comercialização de tinta, de tecido. E ela é um centro comercial onde todo mundo vai para lá. Ou seja, é uma cidade que tem uma estrutura magnífica no que diz respeito ao bem-estar. As pessoas ricas estão lá. E automaticamente, por ser uma cidade rica, a igreja começa a se movimentar com os ricos, com uma estrutura diferenciada. Aquela igreja, lógico, se fôssemos falar no dia de hoje, seria uma mega igreja, com o som de primeira, com os departamentos funcionando tudo bem. Todos os ricos, não tinha falta de nada. E eles mesmos, como igreja, diziam, não, olha, nós estamos aqui e somos referencial. No entanto, Deus olha para eles e diz, olha, vocês, igreja de Sardes, tens o nome de que estás viva, mas está morta. Ou seja, esta igreja, ela tem uma característica, eles batem no peito dizendo, nós somos a última bolacha Bono de chocolate do pacote. Eu gosto de bolacha Bono.
Vocês já viram aí, né? Bolacha boa, não é comigo mesmo. Bolo de chocolate ainda, sem recheio nenhum. Bom, eu já tentei o manjar, agora não estou emagrecendo mais, pode dar chocolate. Esse negócio de manjar não deu mais certo. Mas essa igreja, ela se sentia a última Coca-Cola zero da geladeira no dia de calor. Ela dizia, não, nós somos, ó, igreja. E elas faziam uma autopropaganda, uma autoafirmação. E essa igreja, ela tinha um problema. Ô Vanessa, coloca aí. Porque ela estava entre essas duas coisas, entre a reputação e o caráter. E qual que é a diferença de um para o outro? Porque muitos de nós, o Kleber, vai atrás muitas vezes da reputação da pessoa. E o que é a reputação? Coloque aí. A reputação é a fama de uma pessoa. É o que os outros acham que ela é. É o homem exterior. No entanto, a diferença da reputação para o caráter, ele é a essência real de uma pessoa. Muitas vezes não demonstra, mas ela é exatamente isto. É o seu homem interior. Então olha aqui para mim. Esta igreja de Sardes, Filipe e Luiz, dizendo, não, nós estamos vivos! Mas a sua essência era podre. Era uma igreja que, e aí contextualizando, você olhava nas redes sociais e dizia, não, eu quero ser crente dessa igreja. E aí eu quero trazer para você esse negócio de rede social, é um barato. Hoje tem muitas questões, ou nós precisamos analisar, que tem muita gente que é uma persona de rede social. Sabe o que é uma persona? Ele monta aquele personagem. Eu gosto de trazer esses exemplos, que eu convivo. Há uns 3 anos atrás, eu tinha cerca de uns 8 influencers que eram alunos da escola, eles eram da Love Funk. Love Funk é uma agência de influencers, crianças e tal, e era um barato ver eles. Porque, irmão, quando nós ligava a câmera, ele se transformava. Mas quando desligava, era uma outra pessoa. Quando ligava a câmera, meu Deus, dançava e sorria. Mas quando desligava, era deprimido, os meninos tudo. Porque eles estavam atrás de uma reputação. Mas na verdade eles não eram aquilo. Hoje nós temos vivido uma vida de rede social. Eu digo isso, eu lido com gente o dia todo, com pais, que você olha na rede e você fala, nossa, que família. Mas quando você vai para a essência, nada daquilo. Hoje as pessoas estão preocupadas com a reputação. O que vão falar de mim? Hoje essa loucura, a pessoa coloca uma foto na rede social e fica preocupado. Meu Deus, quantos likes? Quantas coisas? E tem gente que tá deprimido, porque não tem tantos likes. E aí se alguém, um hater, chega e fala um negócio, nossa, onde já se viu falar isto? Porque está à busca de uma reputação. Mas esquece que Deus está à busca do caráter. Saul e Davi. Quando Saul faz lá o sacrifício e chega o Samuel e diz, Deus já te rejeitou, cara. Tá fora. Aí que você já viu na Bíblia? Saul diz assim, Samuel, só anda comigo aqui um pouquinho para que ninguém veja que eu fui rejeitado. Isso é reputação. Deus já tinha falado, acabou. Mas ele queria mostrar para os outros que não. Presta atenção aqui. 2 coisas que eu quero apontar, que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração para
esta noite, conversar com a igreja. Primeiro, nós como igreja, e eu digo instituição, congregação Rancho Grande, nós precisamos tomar muito cuidado para não sermos uma igreja igual aos Sardes. As nossas redes sociais é uma das melhores. Quem olha fala, nossa! E é top, eles fazem os vídeos, eu até fico bonito do meu lado direito, que o meu lado esquerdo que é o melhor. E aí quem olha fala, nossa, essa igreja é top! Mas será se nós estamos mortos ou vivos? Porque uma igreja não basta ter uma rede social boa, ela precisa ter oração, ela precisa ter jejum, ela precisa ter compromisso com Deus, ela precisa ter comunhão, ela precisa ter todo mundo. Lógico, não dá, assim, de vez em quando, não é 100%, mas você tem que pelo menos dar paz do Senhor por mão. Ontem na reunião de ministério, eu chamei o irmão para vir aqui, vai me visitar. Ele falou, pastor, eu não posso ir lá, que eu sou obrigado com o irmão, não sei quem. Oxe, que igreja louca é essa? Que o gente estão falando que vai para o céu, que nós vamos para o céu, mas eu estou obrigado com meu irmão? É uma igreja que paga de viva, mas está morta. Claro, nós temos os melhores músicos aqui. Só bom, músico bom. Mas tem que estar vivo. Tem que orar, tem que buscar, tem que jejuar. Nós temos obreiro bom, mas tem que estar vivo. Ciclo de oração é as mulheres que dão um Pelé nos homens. Os homens daqui, irmão, olha, nós estamos precisando dar uma. Mas as mulheres não basta estar, mas tem que estar vivo. Os homens não basta estar, mas tem que estar vivo. Esta noite Deus me trouxe esta palavra aqui porque muitas vezes nós estamos como a igreja de Sardes, a começar de mim. Porque algumas coisas vão dando certo para nós e aí você vai estacionando. Não jejua mais, não faz esse negócio mais, e aí a graça de Deus vai fazendo as coisas e você vai achando que está tudo normal. Até mesmo, irmão, Deus vai dando corda, vai dando misericordioso. E você fala, não, eu preciso ser popular. Não importa que eu sou fora daqui. Mas aí Deus diz assim, você está preocupado com a sua reputação, mas você é um mau caráter. Esta noite Deus trouxe você aqui, me trouxe aqui para dizer, é tempo da igreja viver alinhado com a reputação, mas com o caráter. Não basta nós mostrarmos, e aí isso é muito internet, muito o que vivemos hoje. Você olha na internet algumas famílias, e é interessante, como pastor, como gestor de colégio, você olha no domingo, aquela família, na segunda separa. Oxe, mas onde estava tudo? É tudo reputação. Só para os outros verem. Eu não posto muito, eu só reposto, vou repostando, até nem tenho tempo para isso. Mas você vai no restaurante, já percebeu? Todo mundo em silêncio, ninguém conversa. Aí, vamos tirar foto! Todo mundo rindo, tá! Aí depois volta todo mundo para cara feia. Porque estão preocupados com a reputação e não com o caráter. E aqui eu quero trazer para a família. Porque também tem muitas famílias que estão dizendo, estamos vivos, mas está morto. Ninguém conversa com ninguém. Um filho está no quarto, o outro está na sala, o outro está dentro da casinha do cachorro, para não ter que se misturar. E aí vem para a igreja. A igreja, vou dar a mão lá. Aí aqui, graças a Deus, não tem esse problema. Aí o presbítero fala, mulher, você dá risada, você fica perto de mim. Porque eu preciso ser obreiro lá, senão vão tirar o de obreiro. Não dorme junto faz 1 ano.
Mas precisa mostrar para os outros. A reputação tá ó, mas o caráter lá embaixo. Não tem problema não. Deus está vendo tudo. E a popularidade não impressiona a Deus. Porque se impressionasse, Davi não ia ser ninguém. Porque estava sozinho. Mas Deus disse, eu me importo com o caráter, ao invés de me importar com a reputação. Em nome de Jesus, para que nós caminhemos ao encerramento. Primeiro, como igreja, nós precisamos nos rever. Nós estamos preocupados apenas com a nossa reputação, com o movimento ou com a essência do dia a dia? Nós estamos preocupados apenas em ou levar a Deus a sério? Porque essa igreja de Sardes, ela tocava trombeta, mas Deus olhava do céu e dizia, é só barulho. E a igreja que tem um caráter ilibado, ela dá fruto. A pessoa que tem um caráter ilibado, ela dá fruto. Primeiramente, como igreja, como estamos? Segundo, como pessoa, como estamos? Eu estou buscando a popularidade ou estou buscando a aprovação de Deus? Quantos de nós, e eu digo nós como igreja, que é culpa dos pastores, é culpa nossa, nós precisamos trazer cantor famoso, precisamos trazer só pessoas que vivem de reputação. Mas aí quando você vai ver a essência podre, destruída. Quantos e quantos que tocam nossos púlpitos, cantam. É só perguntar. Pergunta para esse obreiro aqui, alguns cantores, verdade? Alguns pregadores. Pega o microfone, é uma coisa. Irmão, mas quando vai para os bastidores, eu já vi cada coisa que eu falo, meu Deus do céu, é isso mesmo. Porque só estão preocupados com a reputação e não estão preocupados com o caráter. Há pessoas dentro de um casamento, dentro da família, que está só preocupado com a reputação. Para de servir o copo de pomarola para sua família e coloca a mesa posta. Tem gente que só para os outros, quando chega, uma visita, o pastor vai chegar, faz e acontece. E o dia a dia, seu infeliz, se você quiser, você pega aí. Tá lá na mesa, tá lá no fogão. Não. Pensa que a família está viva, mas está morrendo. Por quê? Está preocupado com a reputação, ao invés do caráter. Faça o melhor para os seus filhos. Eu digo isso, irmão, está aqui, pastor é coordenador, eu sou professor, diretor de escola, está ali a professora. Como essas crianças estão carentes. Se abraça uma criança, ela começa a chorar. Eu não tenho isso em casa. Hoje as crianças, irmão, de 8, 7 anos estão se cuidando de si só. Eles tomam banho, eles se trocam, eles que estão esquentando a comida, vai para a escola. Tudo podre. E o pai pagando de carro bom na internet, e um negócio, e academia, mãe, e o bichinho tudo ramelento, cheio de piolho. Tem piolho ainda coloca no grupo, mães, por favor, verificaram o filho, está cheio de piolho. Porque o piolho passa para a professora, aí a professora mete o atestado de piolho, irmão. Mas na internet, para os outros, os nossos filhos não estão precisando de ir para Disney, não. Nossos filhos estão precisando de sentar na mesa com a gente. Senta na mesa com seu filho, coloca a mesa posta. Não estou aqui jogando confete, não, mas minha mãe, ela faz isso para nós todo momento. E não é para os de fora, não. E ela faz questão, toda semana, almoçar com ela, tomar café com ela. Tem que se virar para arrumar horário. Tem que se virar. Faz, domingo mesmo, vamos lá.
faz a mesa posta, faz comida um monte de gente, não leva marmita. Porque faz por que os de dentro. Tem gente que está se preocupada de fazer porque estão de fora. Faz uma mesa posta para o seu marido. Minha esposa, hoje eu trabalho em Arujá, mas ela falou já estou fazendo seu pezinho de galinha. Irmão, eu gosto desse negócio. Já tem pé de galinha hoje, já vou até terminar, porque já deu até água na boca. Pé de galinha cupulenta e que abre, irmão. Ixi, uma Coca-Cola zero. Pronto. E olha que eu nem almocei hoje. O manjar não tá mais dando jeito na minha vida, não. Aumentei a dose, engordei 3 quilos. Não tá dando jeito, não. Mas vamos lá, para encerrar. Cuidado com você, nós precisamos tomar cuidado como igreja, como família e principalmente como pessoa. Porque muitas vezes nós estamos pagando que estamos vivos, mas infelizmente estamos morrendo. Porque ser popular é legal. Ser popular, as pessoas batem na nossa costa, quer estar. Mas muitas vezes a popularidade está. Nós estamos pisando nossos princípios, nos valores, em tantas coisas. Cuidado para que a sua reputação não venha atropelar o seu caráter. Cuidado para que a sua reputação não venha destruir o teu caráter. É melhor viver só com caráter do que com um monte de gente, mas com reputação, sem caráter. Que Deus abençoe a sua vida. Eu encerro só demonstrando você. Eu já passei em várias igrejas e meu jeito de pregar é esse. Tem gente que não dá valor, mas aí depois que eu saio da igreja, tem um monte de gente que fala, pastor, que saudade das suas palavras. Pastor, eu precisava ouvir de novo. Meu irmão, já passou. Então aproveita. Eu vou ficar aqui uns 50 anos, mas aproveita. Mas deixa eu dizer um negócio para você aqui. Não é porque eu sou falando. Se você levar isso a sério, você vai ver que a sua vida vai mudar. Eu não vou com mensagem te iludir, não, dizendo, é isso aí, receba a vitória, lá. Não. Não adianta nada eu dizer, receba a vitória, e você está com a tua vida toda enrolada. Deus não é justo. Deus não é injusto, desculpa. Deus é justo. Que você possa viver uma vida de caráter e não se preocupar com a sua reputação. Porque quando você for um cara bom caráter, fique em paz. O próprio Deus vai falar da sua reputação. Porque, e eu agora encerro mesmo, Davi fez umas palhaçadas, enfim, pecou, sim, mas ele era bom caráter. Ele estava lá, ele pecou e no Salmo 51 ele diz, tem misericórdia, porque eu fiz um monte de palhaçada. Não retire de mim o teu espírito, torna a dar a alegria da salvação. Davi era um cara que queria alinhar com Deus. E aí lá em Atos capítulo número 2, se não me fala agora 22, Deus diz assim, e conhecia Davi, um homem segundo o meu coração, que executa a minha obra. Porque Davi não se preocupava com a reputação, Davi se preocupava com o caráter. Que você possa voltar para sua casa, sair daquela porta para fora dizendo que eu possa ser um bom caráter, que eu possa pagar quem eu estou devendo, que eu possa não falar mal dos outros, que eu possa ter uma vida de exemplo e não popularidade. E cuidado. Eu encerro agora mesmo, agora eu vou encerrar. Um dos caras mais populares que tem na Bíblia virou Lúcifer e levou 1/3 do céu embora. Porque era popular, mas era mau caráter. Cuidado para você não virar um Lúcifer. E o que faz para virar um Lúcifer? É só um passo errado. Você sai de anjo de luz para Lúcifer. É só isso. Ele era popular,
Irmão, ele levou 1/3 do céu. Todos os anjinhos falando, olha, esse é o cara. 1/3, não foi? 1/3, irmão. É milhões de anjos. Foi tudo atrás dele. Porque ele era popular. Se você ler lá, tu és o querubim ungido. O próprio Deus fala dele, que ele é o cara. Mas a popularidade fez ele passar por cima do caráter. E virou Lúcifer. Que Deus nos conserve em ter um bom caráter, para que nós não venhamos nos tornar um Lúcifer. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco. Que em todo tempo possamos estar no melhor lugar, que é no centro da tua vontade. Que é estar onde o Senhor quer. Uma vida ilibada, uma vida santificada. Ser conosco, e agora vamos ofertar, que o Senhor possa dar 100 vezes mais, e que nunca venha nos faltar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu quero ser